O sol de março queimava impiedoso sobre os vinhedos da família Monteiro, tingindo as folhas de um dourado, que prometia uma colheita excepcional. Helena ajustou o chapéu de palha enquanto caminhava entre as fileiras de uvas, seus olhos experientes, avaliando cada cacho, com a precisão de quem nasceu entre as vinhas. Aos 42 anos, ela comandava a vinícola com um punho firme desde a morte do marido, 3 anos antes. Seus cabelos castanhos escapavam em mechas rebeldes do chapéu, e o suor descia por seu pescoço bronzeado, desaparecendo na gola da camisa branca, que se colava ao corpo esguio. Dona Helena, a voz jovem a fez virar-se. A senhora pediu para avisar quando a nova enóloga chegasse. Helena assentiu para o funcionário e caminhou em direção à casa principal, uma construção colonial de 2 andares, cercada por jacarandás floridos. O calor da tarde fazia o ar tremeluzir sobre o asfalto da estrada que cortava a propriedade. Ela havia contratado Marina Alves, baseando-se apenas no currículo impecável e nas recomendações entusiastas de colegas do setor. Jovem, formada na Franca, especializada em vinhos de altitude, exatamente o que a vinícola precisava para competir no mercado internacional, quando avistou o carro prateado, estacionando sob a sombra das árvores. Helena não esperava que sua vida fosse mudar para sempre nos próximos 5 minutos. Marina saiu do veículo com a graça natural de quem cresceu, sabendo-se observada. Aos 28 anos, tinha a beleza etérea típica das mulheres do sul, com cabelos loiros que brilhavam como ouro líquido sob o sol, e olhos verdes que pareciam guardar segredos antigos. Usava um vestido atum marinho que realçava suas curvas, sem ser vulgar, e quando sorriu ao avistar Helena, foi como se uma brisa fresca cortasse o calor sufocante da tarde. Senhora Monteiro, sou Marina Alves. Sua voz tinha um tom aveludado, que fez Helena sentir um arrepio inexplicável percorrer. Helena, por favor, estendeu a mão, e quando os dedos de Marina tocaram os seus, o contato durou alguns segundos a mais do que seria apropriado. Bem-vinda à Vinícola Monteiro. Marina não soltou sua mão imediatamente. Seus olhos verdes a estudavam com uma intensidade que fez Helena se sentir nua, como se a jovem pudesse ler cada pensamento, cada insegurança, cada sonho abandonado em seus olhos castanhos. Obrigada pela oportunidade, li sobre o trabalho que a senhora tem feito aqui. É impressionante como conseguiu manter a qualidade mesmo com todas as circunstâncias. A pausa delicada falava sobre a viuvez de Helena, sem mencionar diretamente. As circunstâncias me ensinaram que sou mais forte do que imaginava. Helena finalmente soltou a mão de Marina, mas o calor do toque permaneceu queimando sua pele. Venha, vou mostrar as instalações. Caminharam lado a lado pelos corredores da vinícola, e Helena notou como Marina absorvia cada detalhe com olhos ávidos. Quando explicava os processos, a jovem enóloga fazia perguntas inteligentes que revelavam não apenas conhecimento técnico, mas uma paixão genuína pelo ofício. Era refrescante conversar com alguém que entendia que fazer vinho era tanto arte quanto ciência. Na sala de degustação, Helena serviu amostras dos melhores rótulos da casa. Marina segurou a taça com dedos delicados, aproximou o nariz do líquido rubi e inalou profundamente. Helena observou, hipnotizada, como os lábios rosados de Marina se curvaram em um sorriso de aprovação antes mesmo de provar o vinho. Este Cabernet tem uma complexidade surpreendente. Notas do cassis, um toque de baunilha e algo mais. Marina fechou os olhos e tomou um pequeno gole, deixando o vinho deslizar lentamente por sua boca. Chocolate amargo. Você tem um paladar excepcional. Helena se aproximou ostensivamente para pegar outra garrafa, mas na verdade para sentir o perfume sutil que emanava da pele de Marina. Algo floral com notas de bergamota. Poucos identificam as notas de chocolate no primeiro contato. Avô sempre dizia que o vinho revela seus segredos apenas para quem tem paciência de escutar. Marina abriu os olhos e encontrou Helena muito próxima. O ar entre elas pareceu eletrificar-se. Helena deveria ter se afastado. Qualquer pessoa sensata teria se afastado. Em vez disso,
ficou onde estava, perdida nos olhos verdes, que a fitavam com uma intensidade que fazia seu coração disparar. E você, a voz de Marina saiu mais rouca que o normal. Que segredos esta propriedade guarda? A pergunta tinha camadas que iam muito além do vinho. E ambas sabiam disso. Helena sentiu sua respiração acelerar quando percebeu que Marina se inclinava quase imperceptivelmente em sua direção. Som de passos no corredor as fez se afastar bruscamente. Carlos, o filho de Helena, apareceu na porta da sala de degustação, com um uniforme sujo da faculdade de veterinária. Mãe, você está. Ele parou ao ver Marina. Desculpe, não sabia que tinha visita. Carlos, esta é Marina Alves, nossa nova enóloga. Marina, meu filho Carlos. O rapaz de 25 anos cumprimentou Marina educadamente, mas Helena notou como seus olhos se demoraram na figura da jovem. Sentiu uma pontada estranha no peito, menos algo que demorou alguns segundos para reconhecer como ciúme. É um prazer conhecê-lo, Carlos. Sua mãe estava me mostrando os vinhos da propriedade. São excepcionais. Minha mãe tem mãos mágicas. Carlos sorriu com o charme natural dos Monteiro. Tudo que ela toca vira ouro. Helena viu quando o olhar de Marina pousou brevemente em suas mãos e sentiu o rosto esquentar. Havia algo no modo como a jovem a observava que despertava sensações que ela havia enterrado junto com o marido. Bem, preciso ir, me trocar. Marina ficará na casa de hóspedes hoje. Amanhã começamos cedo para ver as plantações. Helena se esforçou para manter a voz firme. Posso mostrar o caminho para ela, mãe? Não precisa, querido. E you mesma leva. Marina. Carlos deu de ombros e saiu, mas não sem antes lançar um último olhar apreciativo para Marina. Helena conduziu a nova funcionária pela trilha de pedras, que levava à pequena casa, no alto da colina. O sol já começava a declinar, pintando o céu de laranja e rosa. O calor do dia cedia lugar a uma brisa morna que carregava o aroma das flores do campo. É aqui. Helena abriu a porta da casa de hóspedes, um chalé aconchegante com varanda, que oferecia vista panorâmica dos vinhedos. Tem tudo o que precisa. Toalhas, sabonetes. Obrigada. Marina pousou a mala na entrada e se virou para Helena. Você tem um filho lindo. Obrigada. Helena não soube por que a observação a incomodou tanto. Ele se parece com você. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso generoso. Ficaram em silêncio por um momento, o ar entre elas carregado de uma tensão que nenhuma das duas sabia como nomear. Helena. Marina deu um passo em direção a ela. Sim, nada. Apenas, obrigada por esta oportunidade. Sei que está arriscando muito ao contratar alguém tão jovem para uma posição tão importante. Todos nós precisamos de uma chance. Helena forçou um sorriso. Durma bem. Nos vemos amanhã, às 6. Ela saiu, rapidamente, antes que fizesse algo que pudesse complicar ainda mais uma situação que já começava a fugir do seu controle. Enquanto caminhava de volta para a casa principal, sentia os olhos de Marina queimando em suas costas. Naquela noite, Helena demorou horas para conseguir dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o sorriso de Marina. Sentia novamente o toque suave de seus dedos, inalava o perfume, que deixava sua cabeça tonta. Era ridículo, era perigoso, era impossível. Mas era real. E por mais que tentasse negar, Helena sabia que sua vida havia mudado no momento em que Marina Alves cruzou os portões de sua propriedade, na casa de hóspedes. Marina também estava acordada, de pé na varanda, observando as luzes da casa principal. Uma brisa morna acariciava sua pele através da camisola de seda, mas não conseguia esfriar o calor que tomara conta de seu corpo desde o momento em que tocara a mão de Helena. Ela veio para aquela propriedade em busca de uma oportunidade profissional. Não imaginava que encontraria uma mulher capaz de despertar lá, de uma forma que nenhum homem havia conseguido. Os olhos castanhos de Helena guardavam uma profundidade que a intrigava. Uma força mascarada por uma vulnerabilidade que fazia Marina querer protegê-la e ao mesmo tempo possuir-la completamente. Era loucura. Helena era sua chefe, 15 anos mais velha, viúva,
mãe de um rapaz quase da sua idade. Mas quando estiveram próximas na sala de degustação, Marina sentiu uma conexão elétrica que desafiava qualquer lógica ou convenção social. O vento trouxe o aroma das uvas maduras, e Marina fechou os olhos, permitindo-se imaginar como seria beijar aqueles lábios que falavam de vinho com tanta paixão. Como seria sentir aquelas mãos que criavam magia com as uvas, explorando seu corpo com a mesma dedicação artística. Quando finalmente conseguiu dormir, seus sonhos foram povoados por olhos castanhos e o sabor proibido de um desejo que sabia não poder satisfazer. Os primeiros dias de Marina na vinícola transcorreram em uma atmosfera carregada de tensão sexual, disfarçada de profissionalismo. Helena se esforçava para manter a distância, chegando ao extremo de evitar ficar a sós com a jovem enóloga. Mas era impossível ignorar completamente sua presença magnética. Marina, por sua vez, parecia determinada a quebrar todas as barreiras que Helena tentava erguer. Suas roupas eram sempre impecáveis, mas sutilmente provocantes, menos blusas, que revelavam a curva delicada do pescoço, saias que acentuavam suas pernas torneadas, decotes que sugeriam sem ser vulgares, e havia sempre aqueles olhares demorados, carregados de uma promessa silenciosa que fazia Helena tremer. Na quinta-feira da segunda semana, o calor estava insuportável. O termômetro marcava 38 graus à sombra, e não havia uma nuvem no céu azul impiedoso. Helena decidiu cancelar o trabalho externo e concentrar as atividades na área refrigerada da adega. Foi lá que encontrou Marina, sozinha, degustando amostras de diferentes safras. A jovem havia tirado o blazer devido ao calor, e sua blusa branca, do seio colava ao corpo suado, revelando a silhueta perfeita de seus seios, por baixo do tecido translúcido. Gotas de suor desciam por seu pescoço, desaparecendo no decote em vez da blusa. As amastras do 2019 estão excepcionais. Marina ergueu os olhos quando Helena se aproximou. Especialmente este Merlot. Tem uma profundidade que me surpreende. Helena tentou se concentrar na conversa técnica, mas seus olhos traíram-na, deslizando pela curva dos lábios de Marina, quando ela pronunciava as palavras, pelo movimento hipnótico de sua garganta, quando engolia o vinho. Você está bem? Marina se aproximou, fingindo preocupação. Está um pouco corada, é o calor. Helena deu um passo para trás, mas Marina acompanhou o movimento. Sim, está fazendo muito calor. A voz de Marina desceu alguns tons, carregando-se de uma sensualidade que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Às vezes tenho vontade de tirar toda essa roupa pesada e me refrescar. Helena engoliu em seco. Marina, você já pensou nisso? Marina estava agora perigosamente próxima, seu perfume envolvendo Helena como uma nuvem intoxicante, em se refrescar. Não sei do que está falando, acho que sabe sim. Marina ergueu a mão, e com uma delicadeza torturante, afastou uma mecha de cabelo do rosto de Helena. Seus dedos roçaram de leve a pele aquecida, enviando ondas de prazer por todo o corpo da mulher mais velha. Helena fechou os olhos, lutando contra o desejo de se entregar àquele toque. Isto não pode acontecer. Por quê? Marina aproximou-se mais, até que seus corpos quase se tocassem. Helena podia sentir o calor emanando da pele jovem, podia ouvir a respiração acelerada, podia sentir o coração de Marina batendo no mesmo ritmo frenético que o seu. Você sabe por quê? Helena abriu os olhos e encontrou o olhar verde fixo em si, queimando de desejo. Eu sou sua chefe, sou 15 anos mais velha, tenho um filho da sua idade. E daí? Marina ergueu o queixo em desafio. Isso muda o que eu estou sentindo. Muda o que você está sentindo? Helena não conseguiu responder. Como poderia negar o óbvio quando seu corpo inteiro vibrava pela proximidade de Marina? Eu vejo como você me olha, Helena. A voz de Marina era um sussurro sedutor. Vejo o desejo em seus olhos. Sinto sua respiração acelerar quando estou perto. Você me quer tanto quanto eu te quero. Marina, pare. Não quero parar. Marina ergueu a mão e passou os dedos pelos lábios de Helena, que estremeceu ao contato. Quero saber que gosto você tem. Quero sentir suas mãos no meu corpo. Quero fazer você gemer meu nome. O som de passos no corredor as fez se afastar bruscamente. Carlos apareceu na entrada da adega, suado e sorridente. Mãe,
Você viu minha carteira? Esqueci, no carro, e... Ele parou ao notar a tensão no ar. Vocês estão bem, claro. Helena se afastou ainda mais de Marina, tentando normalizar a respiração. Estávamos apenas discutindo as amostras. Carlos olhou de uma para outra, claramente, percebendo que havia algo estranho, mas não comentou. Encontrei a carteira. Vou sair com os amigos. Volto tarde. Depois que ele saiu, Helena e Marina ficaram em silêncio por longos minutos. O momento havia se perdido, mas a tensão permanecia espessa no ar. Helena. Preciso ir. Helena saiu rapidamente da adega, deixando Marina sozinha, com o eco de suas palavras sensuais. Naquela noite, Helena tomou um banho frio e tentou se concentrar nos relatórios financeiros. Mas sua mente insistia em voltar às palavras de Marina. Quero fazer você gemer meu nome. O simples pensamento fazia ondas de calor se espalharem por seu corpo. Era loucura. Tinha 42 anos, havia sido casada por 15 anos com um homem que amava, tinha um filho para criar, uma empresa para administrar, não podia se permitir aquela fantasia perigosa. Mas quando fechou os olhos, foi a imagem de Marina que preencheu seus sonhos. Sonhou com aqueles dedos delicados explorando sua pele, com aquela voz aveludada sussurrando seu nome no escuro, com aqueles lábios rosados, deixando um rastro de fogo por seu corpo. Acordou no meio da madrugada, o corpo pegando fogo e o coração disparado. Levantou-se e foi até a janela do quarto, que dava vista para a casa de hóspedes. Uma luz ainda estava acesa no quarto de Marina, como se tivesse sentido seu olhar. Uma silhueta apareceu na janela iluminada. Mesmo à distância, Helena reconheceu o perfil de Marina, que acenou lentamente antes de fechar as cortinas. Helena afastou-se da janela com um coração aos pulos. Era como se Marina soubesse exatamente o efeito que causava nela, como se estivesse orquestrando uma sedução cuidadosa e implacável. Na sexta-feira, Marina chegou ao trabalho usando um vestido branco, que parecia ter sido feito especialmente para Tortorella. O tecido leve dançava ao vento, colando-se às curvas do corpo jovem e revelando a silhueta perfeita por baixo. Quando Marina se curvou para examinar um barril de carvalho, Helena teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Helena, você poderia me ajudar com isto? Marina chamou da sala de análises, sua voz ecoando pelo corredor. Helena encontrou-a debruçada sobre uma mesa alta, examinando amostras através de um microscópio. A posição fazia o vestido esticar-se sobre as curvas do quadril. E Helena sentiu a boca ficar seca. O que precisa? Sua voz saiu mais rouca que pretendia. Quero sua opinião sobre a acidez desta amostra. Marina se endireitou e virou-se, ficando encurralada entre Helena e a mesa. Prove. Ela ofereceu uma pequena taça com vinho tinto. Mas quando Helena estendeu a mão para pegá-la, Marina segurou seu pulso. Não. Seus olhos verdes brilhavam com uma maldade sedutora. Assim, antes que Helena pudesse processar o que estava acontecendo, Marina levou a taça aos próprios lábios, tomou um pequeno gole e, sem engolir, puxou Helena para um beijo. O mundo parou. O vinho passou da boca de Marina para a de Helena, em um beijo que tinha gosto de paixão proibida e desejo reprimido. Helena tentou se afastar, mas Marina passou os braços em volta de seu pescoço, aprofundando o beijo. Quando finalmente se separaram, ambas estavam ofegantes. Helena podia sentir o gosto do vinho, misturado ao sabor doce da boca de Marina, um sabor que sabia que a perseguiria para sempre. Marina, sua voz era apenas um sussurro. Agora me diga. Marina passou o polegar pelos lábios inchados de Helena. Que tal acidez? Helena não conseguiu responder. Empurrou Marina delicadamente e saiu da sala, deixando a jovem com um sorriso triunfante nos lábios. O fim de semana chegou como uma bênção e uma maldição. Helena precisava de tempo para processar o que estava acontecendo, mas a ausência de Marina era quase física, uma dor constante no peito que não conseguia ignorar. No sábado à noite, enquanto jantava sozinha, Carlos havia saído com amigos. Helena viu uma luz se acender na casa de hóspedes. Sabia que deveria ignorar, concentrar-se no livro que tentava ler, mas seus olhos voltavam constantemente para a janela iluminada.
quando viu a silhueta de Marina na varanda. Vestindo algo leve que dançava ao vento, Helena tomou uma decisão, que sabia poder mudar sua vida para sempre. Pegou uma garrafa do melhor vinho da casa e caminhou pela trilha de pedras em direção à casa de hóspedes. O luar iluminava o caminho, e o ar noturno carregava o aroma das flores que desabrochavam no calor do verão. Marina a esperava na varanda, como se soubesse que ela viria. Usava um vestido branco que parecia um fantasma no luar, e seus cabelos soltos brilhavam como ouro líquido. Eu sabia que você viria. Marina desceu os degraus da varanda, aproximando-se com a graça felina de um predador que acuou sua presa. Trouxe vinho. Helena ergueu a garrafa, com mãos trêmulas. Que consideração! Marina parou bem na frente dela, tão próxima, que Helena podia sentir o calor de sua pele. Mas não foi por causa do vinho que você veio, foi, Helena? Encontrou os olhos verdes no luar, e soube que não havia mais volta. Não, Marina sorriu, um sorriso que prometia prazeres proibidos e noites sem fim. Então, vamos descobrir que segredos seus lábios guardam além do sabor do vinho. Helena seguiu Marina para dentro da casa, sabendo que estava cruzando uma linha que jamais poderia voltar a pisar. Mas naquele momento, com o desejo queimando suas veias como lava, ela não se importava com as consequências. O que importava era a promessa ardente nos olhos de Marina e a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. A sala da casa de hóspedes estava mergulhada em sombras douradas, iluminada apenas pelas velas que Marina havia acendido. O aroma de jasmim pairava no ar, misturando-se ao perfume inebriante que emanava da pele aquecida das duas mulheres. Helena sentia como se estivesse caminhando em direção ao próprio destino, cada passo a levando mais longe da mulher respeitável que sempre foi, e mais perto da criatura de desejo que Marina despertara nela. Você tá tremendo. Marina se aproximou, erguendo as mãos para tocar os ombros de Helena. Seus dedos eram como chamas contra a pele exposta pelos alças finas do vestido de verão. Estou nervosa, Helena admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Por quê? Marina deslizou as mãos pelos braços de Helena, deixando um rastro de arrepios em sua pele. Está com medo de mim? Estou com medo de mim mesma. Helena fechou os olhos quando sentiu os lábios de Marina roçarem levemente em seu pescoço. Do que posso fazer? Do que posso sentir? Então, sinta, Marina murmurou contra sua pele, sua respiração quente, enviando ondas de prazer por todo o corpo de Helena. Pare de lutar contra isso. Pare de negar o que sabemos que é inevitável. Helena abriu os olhos, encontrou o olhar verde fixo no seu, ardendo com uma paixão que a deixou sem ar. Marina, se fizermos isso, não haverá volta. Marina completou a frase, suas mãos agora acariciando o rosto de Helena com uma ternura que contrastava com a intensidade de seu olhar. Eu sei, e você sabe que eu não me importo. Helena estudou o rosto jovem à sua frente, procurando qualquer sinal de hesitação. Qualquer indício de que Marina não compreendia completamente o que estavam prestes a fazer, mas encontrou apenas determinação e um desejo tão puro e intenso que a fez tremer. Eu não consigo mais resistir a você. Helena admitiu, sua última defesa desmoronando. Você me enlouqueceu desde o primeiro dia. O sorriso que iluminou o rosto de Marina foi de triunfo e ternura misturados. Então não resista mais. Ela puxou Helena para mais perto, até que seus corpos se tocassem completamente. Helena podia sentir cada curva do corpo jovem pressionado contra o seu. Podia sentir o coração de Marina batendo acelerado contra seu peito. Beije-me, Marina sussurrou, seus lábios a milímetros dos de Helena. Beije-me como se fosse a última coisa que vai fazer na vida. Helena não precisou de mais incentivo. Capturou os lábios de Marina em um beijo que era pura fome, pura necessidade. Era como se todos os dias de desejo reprimido explodissem de uma vez, consumindo-as em chamas que não poderiam ser apagadas. Marina respondeu com igual intensidade, suas mãos se emaranhando nos cabelos de Helena.
puxando-a mais para perto ainda. Suas línguas dançavam numa batalha sensual que as deixava sem ar, cada toque enviando ondas de eletricidade por seus corpos. Helena. Marina gemeu contra seus lábios quando finalmente se separaram para respirar. Eu te desejo tanto, as palavras foram como gasolina jogada no fogo. Helena a empurrou delicadamente contra a parede, prensando seu corpo contra o de Marina, que arqueou as costas em resposta ao contato. Você não faz ideia do que faz comigo, Helena murmurou, contra o pescoço de Marina, sua boca deixando um rastro de beijos, ardentes pela pele perfumada. Do que penso toda noite quando te vejo naquela janela. Me diga. Marina inclinou a cabeça para trás, dando mais acesso ao pescoço para os lábios famintos de Helena. Quero saber tudo. Helena ergueu os olhos e encontrou o olhar verde turvo, de desejo. Penso em como seria tocar você assim. Suas mãos deslizaram pelas laterais do corpo de Marina, desenhando suas curvas por cima do tecido fino do vestido. Em como seria ouvir você gemer meu nome. Marina estremeceu, seus olhos se fechando quando Helena encontrou o ponto sensível, logo abaixo de sua orelha. Helena, assim. Helena sorriu contra sua pele. Exatamente assim. Ilessemo para o quarto, como em uma dança, sem nunca se separarem completamente, suas mãos explorando, seus lábios se encontrando em beijos cada vez mais desesperados. Marina acendeu mais velas, banhando o ambiente em uma luz dourada que transformava tudo em sonho. Você é linda. Helena sussurrou, suas mãos tremendo, enquanto acariciava o rosto de Marina. Tão jovem, tão perfeita. Não sou perfeita. Marina segurou as mãos de Helena, beijando suas palmas. Mas com você, me sinto completa pela primeira vez na vida. Elas se deitaram na cama, e Helena descobriu que Marina tinha razão sobre uma coisa. Não havia volta. Cada toque, cada beijo, cada suspiro, as levava mais fundo, em um território desconhecido e perigoso, onde as regras da sociedade não tinham poder. Helena descobriu que o corpo jovem de Marina era uma obra de arte, feita para ser adorada. Cada curva, cada linha, cada ponto sensível que a fazia arquear as costas e gemer seu nome. Marina, por sua vez, revelou uma paixão selvagem, que surpreendeu Helena. Uma fome voraz, que parecia não ter fim. Elas fizeram amor, como se o mundo fosse acabar ao amanhecer, com uma intensidade que as deixou exaustas e ao mesmo tempo sedentas. Por mais, Helena descobriu prazeres que não sabia que existiam. Sentiu seu corpo responder de formas que a surpreenderam e a assustaram. Meu Deus, Helena murmurou contra o peito de Marina. Horas depois, quando finalmente conseguiram se acalmar, o que fizemos? Seguimos nossos corações. Marina passou os dedos pelos cabelos desalinhados de Helena. Ou você se arrepende? Helena ergueu os olhos e encontrou uma vulnerabilidade no olhar verde que a comoveu. Por baixo de toda aquela confiança e sedução, Marina era apenas uma jovem apaixonada, com medo de ter sua paixão rejeitada. Não. Helena beijou seus lábios suavemente. Não me arrependo, mas estou apavorada. Por quê? Porque sei que nunca mais vou conseguir ficar longe de você. E isso vai destruir tudo o que construí. Marina a puxou para mais perto, seus corpos se encaixando perfeitamente. Então não fique longe de mim. Lute por nós. Marina, você não entende. As pessoas vão falar, meus clientes, meus funcionários, meu filho, seu filho. Marina ficou tensa. Você está preocupada com o que Carlos vai pensar? Entre outras coisas, sim. Helena suspirou. Ele tem quase a mesma idade que você. Como vou explicar isso para ele? Marina se afastou um pouco, seu rosto se fechando. Talvez você não devesse se preocupar tanto com a opinião dos outros. É fácil falar isso quando você não tem nada a perder. A frase saiu mais dura do que Helena pretendia, e ela viu a dor passar pelos olhos de Marina. Você acha que eu não tenho nada a perder? Marina se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. Minha carreira, minha reputação, meu futuro, tudo isso está em risco também. Marina, eu não quis dizer. Quis, sim. Marina se levantou, começando a se vestir. Você acha que porque sou mais jovem, porque não tenho um filho, meus sentimentos são menos importantes? Não é isso. Helena se levantou também,
tentando tocar o braço de Marina, que se afastou. É só que isso é muito complicado. Só é complicado se você deixar ser. Marina terminou de se vestir e se virou para Helena, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu pensei que você fosse corajosa. Pensei que fosse uma mulher que lutava pelo que queria, e sou. Helena tentou se aproximar novamente. Mas preciso ser realista. Realista? Marina riu, mas não havia humor em sua voz. Realista é negar que acabamos de viver a noite mais intensa das nossas vidas? Realista é fingir que não sentimos nada uma pela outra? Helena não conseguiu responder porque sabia que Marina estava certa. O que acontecera entre elas transcendia qualquer lógica ou prudência. Eu te amo, Helena. Marina disse as palavras que ambas vinham evitando. E sei que você também me ama. Isso não deveria ser suficiente? As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Marina, esquece. Marina pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Evidentemente eu estava enganada sobre seus sentimentos. Helena correu atrás dela, segurando seu braço. Não vá embora assim. Marina se virou, e Helena viu que ela estava chorando. Então me diga que me ama também. Helena puxou para um abraço desesperado. Eu te amo. Deus me perda, mas eu te amo mais do que pensei ser possível. Amor, elas se beijaram novamente, e o gosto salgado das lágrimas se misturou ao sabor doce de seus lábios. Era um beijo desesperado, cheio de amor e medo misturados. Vamos encontrar um jeito. Helena sussurrou contra seus lábios. Não sei como, mas vamos encontrar um jeito. Marina sentiu, agarrando-se a Helena como se fosse um salva-vidas. Te amo tanto, que dói. Eu também. Elas permaneceram abraçadas até o amanhecer, sabendo que o sol nascente traria desafios que talvez não conseguissem superar, mas determinadas a tentar. Nas semanas que se seguiram, Helena e Marina mantiveram um relacionamento secreto que as consumia completamente. Durante o dia, eram profissionais exemplares, mas à noite se encontravam na casa de hóspedes, para viver um amor que crescia mais intenso a cada encontro. Helena descobriu facetas de si mesma que desconhecia. Marina despertava nela uma paixão selvagem que a assustava e a excitava ao mesmo tempo. A jovem enóloga era uma amante insaciável, criativa, que a levava a experimentar prazeres que jamais imaginou. Mas manter o segredo estava se tornando cada vez mais difícil. Helena se pegava sorrindo sem motivo durante as reuniões, distraída com pensamentos sobre a noite anterior ou ansiosa pela próxima. Marina, por sua vez, tinha dificuldade em disfarçar os olhares carregados de desejo que dirigia a Helena durante o expediente. Carlos começou a notar mudanças no comportamento da mãe. Você está diferente ultimamente, comentou durante um jantar. Mas, não sei, mais jovem. Bobagem. Helena tentou disfarçar o rubor que subiu ao seu rosto. Não é bobagem, não. Você está até mais bonita. Andou mudando o corte de cabelo, usando roupas diferentes. Ele a estudou com curiosidade. Não está namorando, está? A pergunta pegou desprevenida. Claro que não. Por quê? Claro que não. Carlos se inclinou para frente. Faz 3 anos que papai morreu. Seria normal se você quisesse recomeçar. Carlos, estou falando sério, mãe. Você ainda é jovem, bonita. Se ele soubesse, Helena pensou com uma pontada de culpa. Se soubesse que a felicidade da mãe tinha rosto de uma mulher da idade dele. Obrigada pelo apoio, querido, mas não estou pronta para isso. Carlos deu de ombros. Quando estiver, saiba que tem minha bênção. Só quero ver você feliz. Deixou Helena perturbada. A aprovação do filho para um relacionamento que ele jamais poderia aceitar. Era uma ironia cruel que a atormentou durante dias. Marina, por outro lado, estava ficando cada vez mais impaciente com o sigilo. Até quando vamos viver essa mentira? Perguntou certa noite. Depois que fizeram amor com uma intensidade que as deixou exaustas, não é uma mentira. Helena acariciou os cabelos loiros espalhados no travesseiro. É só privacidade. É mentira sim. Marina se virou para fitá-la. Mentimos para os funcionários, para Carlos, para o mundo inteiro sobre o que somos. E o que somos?
Marina, duas mulheres que se amam. Marina ergueu-se, apoiada no cotovelo. Duas mulheres que deveriam ter orgulho do que sentem. Volkassa, que não é tão simples. Deveria ser. Marina traçou círculos preguiçosos no peito de Helena. Quero poder tocar você durante o dia. Quero poder beijá-la quando tenho vontade. Quero que as pessoas saibam que você é minha. A possessividade na voz de Marina fez Helena estremecer. Marina, você é minha, não é? Os olhos verdes a estudaram intensamente. Diga que é minha. Sou sua. Helena puxou para um beijo ardente. Completamente sua. Então prove. Assuma nosso relacionamento. Helena afastou Marina delicadamente. Você está pedindo demais. Tô pedindo o que qualquer pessoa apaixonada pediria. Marina se sentou na cama, a frustração clara em seu rosto. Estou cansada de me esconder, Helena. Cansada de fingir que somos apenas chefe e funcionária. E se eu disser que não posso fazer isso agora? Marina a fitou por longos segundos. Então vou começar a questionar se você realmente me ama, da forma que diz amar. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma ameaça. Helena sentiu o coração apertar, sabendo que estava chegando a um ponto onde teria que fazer uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Não questione, meu amor. Sua voz saiu mais fria que pretendia. Você sabe o que sinto por você. Sei. Marina se levantou, começando a se vestir, porque às vezes tenho a impressão de que você sente vergonha de mim. Isso não é verdade? Então por que sempre corremos para nos esconder quando alguém aparece? Por que você fica tensa toda vez que alguém nos vê conversando? Por que nunca podemos sair juntas em público? Helena não conseguiu responder porque Marina estava certa. Ela sentia vergonha, Naldo Marina, mas do julgamento que sabia que viriam. Eu preciso de tempo. Você sempre precisa de tempo. Marina terminou de se arrumar e caminhou em direção à porta. A questão é, quanto tempo eu devo esperar por uma mulher que tem medo de assumir que me ama? Ela saiu sem olhar para trás, deixando Helena sozinha com o peso de suas palavras e a certeza de que seu relacionamento estava chegando a um ponto de ruptura nos dias seguintes. A tensão entre elas era palpável. Marina mantinha uma postura profissional fria que cortava Helena como uma lâmina, e Helena se sentia perdida, dividida entre o amor que sentia e o medo das consequências. Foi Carlos quem, sem saber, forçou a situação a um clímax. O mês de abril trouxe consigo uma mudança no clima, que espelhava perfeitamente a tempestade emocional que se formava na vida de Helena. As tardes ensolaradas deram lugar a céus carregados de nuvens escuras, e o ar ficou pesado, com a promessa de chuvas torrenciais. A tensão entre Helena e Marina havia se tornado quase insuportável, e ambas sabiam que algo teria que ceder em breve. Helena tentava se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar a presença fria e profissional de Marina. A jovem enóloga executava suas tarefas com perfeição técnica, mas evitava qualquer contato pessoal, qualquer olhar que pudesse revelar a paixão que ainda ardia entre elas. Era como se tivesse erguido uma muralha de gelo ao redor do coração, e Helena sentia cada tijolo dessa barreira como uma punhalada. Mãe, você tem andado estranha ultimamente. Carlos comentou durante o café da manhã de uma quinta-feira particularmente tensa. O rapaz estudava o rosto da mãe com preocupação. Está dormindo mal, parece abatida. Helena forçou um sorriso. É só trabalho, querido. A temporada de colheita se aproxima e sempre fico ansiosa. Não é só ansiedade. Carlos se inclinou para a frente. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, menos brilhando com determinação. E algo mais. E tem a ver com Marina, não tem? O coração de Helena quase parou. O que você quer dizer com isso? Vocês duas andam evitando uma outra. Antes sempre as via conversando, planejando juntas. Agora Marina mal fala com você além do estritamente profissional. Carlos tomou um gole de café, observando a reação da mãe. Vocas, por algum motivo, não exatamente brigamos? Helena tentou encontrar uma explicação plausível. Apenas tivemos algumas divergências profissionais. Que tipo de divergências? A pergunta direta deixou Helena encurralada. Como poderia explicar ao filho que a divergência era sobre assumir publicamente um relacionamento amoroso que ele jamais poderia aceitar?
sobre a direção dos novos vinhos. Mentiu, odiando-se por isso. Marina tem ideias muito arrojadas. Carlos assentiu pensativo. Entendo, mas vocês vão resolver, não vão? Seria uma pena perder uma enóloga tão talentosa por causa de diferenças de opinião. Sim, vamos resolver. Helena esperava estar dizendo a verdade. Naquela tarde, as nuvens finalmente se abriram em uma chuva torrencial que transformou os vinhedos em um mar de lama. Helena observava da janela de seu escritório as gotas enormes batendo contra o vidro, quando viu Marina correndo em direção à adega principal, encharcada até os ossos. Sem pensar duas vezes, Helena pegou algumas toalhas e correu atrás dela. Encontrou Marina na sala de análises, tremendo de frio, seus cabelos loiros grudados no rosto e a blusa branca completamente transparente colada ao corpo. Você vai pegar pneumonia. Helena estendeu uma toalha grande. Tire essa roupa molhada. Marina a fitou com olhos que brilhavam de emoção. Contida. Desde quando se preocupa comigo? Eu sempre me preocupo com você. Helena deu um passo em direção a ela. Você sabe disso. Sei. Marina riu amargamente, mas começou a se secar com a toalha. Porque nos últimos dias tenho me sentido como uma completa estranha para você, Marina. Por favor. Helena fez a porta da sala, garantindo privacidade. Você sabe que as coisas não são simples assim. E você sabe que estou cansada de esperar. Marina tirou a blusa molhada, ficando apenas com um sutiã de renda que realçava a curva perfeita de seus seios. Helena engoliu em seco, tentando não se distrair com a visão. Cansada de fingir que não significo nada para você. Você significa tudo para mim. Helena se aproximou, incapaz de resistir à vulnerabilidade que via nos olhos verdes. Você sabe o que significa. Então por que não consegue assumir isso? Marina deixou a toalha cair e se aproximou de Helena, parando apenas quando seus corpos quase se tocaram. Por que tem tanto medo de mostrar ao mundo que me ama? Helena estendeu a mão e tocou o rosto molhado de Marina, sentindo a pele fria sob seus dedos. Porque tenho medo de perder tudo. Minha reputação, meu negócio, o respeito do meu filho. E eu? A voz de Marina era apenas um sussurro. Você tem medo de me perder também? Todos os dias, Helena admitiu, sua voz quebrando. Você é a coisa mais preciosa da minha vida. E é exatamente por isso que tenho tanto medo. Marina segurou o rosto de Helena entre as mãos. Então, lute por mim, lute por nós. Elas se beijaram ali mesmo, na sala de análises, com a chuva batendo nas janelas e o mundo desmoronando ao redor delas. Era um beijo desesperado, cheio de amor e medo misturados, de promessas não ditas e de uma paixão que não conseguiam mais controlar. Eu te amo, Helena murmurou contra os lábios de Marina. Te amo tanto que dói. Então, mostre. Marina puxou mais para perto. Mostre para todo mundo. Antes que Helena pudesse responder, o som da porta se abrindo as fez se separar bruscamente. Carlos estava na entrada, encharcado pela chuva, e suas palavras morreram na garganta quando processou a cena à sua frente. Sua mãe e Marina, em um abraço íntimo, Marina seminua, os cabelos desalinhados e os lábios inchados de ambas denunciando o que havia acontecido momentos antes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos fitava as duas mulheres com uma expressão de choque total, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Helena sentiu o mundo desabar sob seus pés. Carlos, ela deu um passo em direção ao filho, mas ele recuou. Que diabos está acontecendo aqui? A voz dele saiu rouca, quase irreconhecível. Marina rapidamente vestiu a blusa molhada, tentando recuperar alguma dignidade, mas era tarde demais. Carlos havia visto tudo. Filho, eu posso explicar. Explicar o quê? Carlos passou as mãos pelos cabelos molhados, claramente tentando processar a situação, explicar por que estava com ela dessa forma. Carlos, por favor. Marina tentou intervir, mas ele a interrompeu com um olhar furioso. Você não fala comigo. Sua voz estava carregada de raiva e nojo. Não depois do que acabei de ver. Carlos, não fale assim com ela. Helena se posicionou entre o filho e Marina. Não foi culpa dela? Não foi culpa dela? Carlos riu sem humor,
Claro que não. Ela é apenas uma oportunista que se aproveitou de uma viúva vulnerável. Isso não é verdade! Helena explodiu. Marina não se aproveitou de nada. Nós amamos. As palavras saíram antes que pudesse pará-las. E Helena viu o impacto que causaram no rosto do filho. Carlos cambaleou como se tivesse levado um soco. Vocês se amam? Ele repetiu as palavras, como se fossem veneno na boca. Minha mãe está dizendo que ama uma mulher 15 anos mais nova? A idade não importa quando se trata de amor verdadeiro. Helena ergueu o queixo, tentando manter a dignidade mesmo sentindo o mundo desmoronar. Amor verdadeiro? Carlos riu amargamente. Mãe, você perdeu completamente o juízo? Ela tem a minha idade. Poderia ser sua filha, mas não é. Helena sentiu a raiva crescer em seu peito. E não cabe a você julgar meus sentimentos. Não cabe a mim. Carlos se aproximou, seus olhos brilhando de fúria. Sou filho. Tenho direito de me preocupar quando vejo você fazendo uma loucura dessas. Amar alguém não é loucura. Amar. As palavras saíram como um rugido, ecoando pela sala e deixando um silêncio mortal em seu rastro. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Olhou para o filho, o homem que criara, que amava mais que a própria vida, e viu um estranho cheio de preconceito e ódio. Saia! Sua voz saiu baixa, mas firme. Mãe, eu disse para sair. Helena apontou para a porta. Agora. Carlos hesitou por um momento, talvez percebendo que havia cruzado uma linha. Mãe, eu só... Saia! Helena gritou, sua voz ecoando pela sala. Carlos olhou de sua mãe para Marina, que permanecia em silêncio contra a parede, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Então, sem dizer mais nada, ele saiu batendo a porta. Helena desabou em uma cadeira, tremendo, como uma folha. Marina se aproximou cautelosamente e pousou as mãos em seus ombros. Helena, Helena sussurrou, as lágrimas finalmente começando a correr. Meu próprio filho me odeia. Ele não te odeia. Está apenas em choque. Marina se ajoelhou ao lado da cadeira. Ele precisa de tempo para processar. Você ouviu o que ele disse? Helena ergueu os olhos inchados de lágrimas. Para ele, amar você é uma aberração. E para você? Marina perguntou suavemente. Depois de ouvir isso, você ainda acha que vale a pena lutar por nós? Helena olhou nos olhos verdes, que tanto amava, viu a vulnerabilidade, o medo, a esperança que Marina tentava esconder. Naquele momento, com o coração partido e o mundo desmoronando, Helena tomou a decisão mais importante de sua vida. Sim, ela segurou o rosto de Marina entre as mãos. Vale a pena. Você vale a pena. Marina sorriu através das lágrimas e se jogou nos braços de Helena. Elas se abraçaram com desespero, sabendo que a tempestade estava apenas começando, mas determinadas a enfrentá-la juntas. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a terra e preparando-a para um novo ciclo. Dentro da sala, duas mulheres se agarravam uma à outra como se fossem as únicas coisas sólidas em um mundo que havia perdido todo o sentido. A guerra havia começado, e elas sabiam que não haveria prisioneiros. A semana que se seguiu à descoberta de Carlos foi a mais difícil da vida de Helena. O jovem se recusava a falar com ela, saindo de casa cedo e voltando tarde, evitando qualquer confronto. Quando se cruzavam pelos corredores, ele a tratava com uma frieza cortante, que partia o coração de Helena em 1000 pedaços. A tensão na propriedade era palpável. Os funcionários percebiam que algo estava errado, sussurrando em pequenos grupos, que se desfaziam quando Helena ou Marina se aproximavam. A notícia de que a patroa estava envolvida com a jovem enóloga havia se espalhado como fogo em palha seca, e Helena podia sentir os olhares de julgamento onde quer que fosse. Marina, por sua vez, mantinha uma fachada corajosa durante o dia, mas Helena a encontrava chorando. Várias vezes, a jovem se culpava pela situação, acreditando que havia destruído a relação entre mãe e filho. Talvez Carlos tenha razão. Marina disse numa quinta-feira à noite, enquanto caminhavam pelos vinhedos, sob um céu estrelado. Tive passado, mas deixara o ar úmido e pesado. Talvez eu seja apenas uma oportunista que se aproveitou de você. Não diga isso.
Helena parou e segurou os ombros de Marina. Você sabe que não é verdade. Sei? Marina afastou o olhar. Às vezes me pergunto se não estou sendo egoísta. Você tem uma vida estruturada, um filho que ama, um negócio respeitado. E eu cheguei aqui e destruí tudo isso. Você não destruiu nada. Helena forçou Marina a olhá-la. Você me trouxe de volta à vida. Me fez lembrar que ainda posso sentir, ainda posso amar. Mas, a que custo? Marina gesticulou em direção à casa principal, onde uma única luz brilhava no quarto de Carlos. Seu filho não fala com você há uma semana. Os funcionários cochicham pelas suas costas. Os clientes começaram a fazer perguntas. Era verdade. Helena havia perdido 2 contratos importantes na última semana e sabia que outros clientes estavam hesitando em renovar parcerias. A notícia do relacionamento havia vazado para a sociedade local e as reações variavam entre choque, desaprovação e pura malícia. Não me importo com os outros. Helena puxou Marina para mais perto. Só me importo com você. E Carlos? A pergunta atingiu Helena como uma flecha certeira. Como poderia escolher entre o filho que criara e a mulher que amava? Carlos vai entender. Com o tempo? Vai mesmo? Marina se afastou delicadamente. Ou você está apenas se iludindo? Antes que Helena pudesse responder, ouviram o som de um carro. Chegando, Carlos apareceu na trilha, mas não estava sozinho. 3 rapazes da idade dele o acompanhavam, todos claramente embriagados. Mãe! Carlos gritou, sua voz arrastada pelo álcool. Cadê sua namoradinha? Quero, apresenta, lá, aos meus amigos. Helena sentiu o sangue gelar. Carlos, você está bêbado. Vá para casa. Bêbado eu? Ele riu alto, cambaleando. Posso estar bêbado, mas pelo menos não estou fazendo papel de ridículo com uma garota da idade do meu filho. Os amigos de Carlos riram. E Helena viu Marina encolher-se, sulado. A humilhação pública era exatamente o que ela havia temido. Chega, Carlos. Helena deu um passo à frente, colocando-se entre o filho e Marina. Você passou dos limites. E eu? Passei dos limites. Carlos se aproximou, apoiado pelos amigos. Quem passou dos limites foi você, mãe, transando com uma garota que poderia ser sua filha, Carlos. Helena explodiu, sua paciência finalmente se esgotando. Respeite Marina ou, o quê? Ele a desafiou. Vai me expulsar de casa? Vai escolher sua namoradinha, em vez do seu próprio filho? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. Helena olhou para Marina, que estava pálida como um fantasma, depois para Carlos, que a fitava com uma mistura de dor e desafio nos olhos. Não deveria ter que escolher, Helena disse, finalmente. Você deveria aceitar que sua mãe tem direito de ser feliz. Feliz, Carlos riu amargamente. Você acha que isso é felicidade? Ser assunto de fofoca na cidade inteira? Ter os clientes cancelando contratos? Ter o próprio filho com vergonha de você? Cada palavra era como uma punhalada, mas Helena não recuou. Se você tem vergonha de mim, o problema é seu, não meu. Carlos cambaleou como se tivesse levado um soco. Por um momento, Helena viu o menino que ele havia sido, confuso e machucado, e sentiu o coração se partir. Muito bem. Carlos endireitou os ombros, tentando manter a dignidade mesmo bêbado. Se é assim que você se sente, então, não precisa mais se preocupar comigo. O que você quer dizer com isso? Vou embora, Carlos anunciou, apoiado pelos amigos. Vou para São Paulo, trabalhar com meu tio, pelo menos lá não terei que aturar esse circo. Carlos não. Helena deu um passo em direção a ele, mas o jovem recuou. Tchau, mãe. Divirta-se com sua namoradinha. Ele se virou para os amigos. Vambora. O ar aqui está contaminado. Helena assistiu o filho ir embora, com o coração se despedaçando. Quando o som do carro desapareceu na noite, ela desabou nos braços de Marina, que a segurou enquanto ela chorava como uma criança. Ele vai voltar. Marina sussurrou, acariciando os cabelos de Helena. Quando passar a raiva, ele vai voltar. Mas passaram-se dias, depois semanas, e Carlos não voltou. Helena soube através de conhecidos que ele havia realmente se mudado para São Paulo e conseguido um emprego
na clínica veterinária do cunhado. Ele não atendia suas ligações e não respondia suas mensagens. A dor da separação do filho se misturava com os problemas crescentes nos negócios. Mais clientes cancelaram contratos e alguns funcionários pediram demissão, claramente desconfortáveis com a situação. Helena se viu lutando para manter a vinícola funcionando enquanto sua vida pessoal desmoronava. Talvez devêssemos nos separar. Marina sugeriu uma noite, depois de Helena receber mais uma ligação de um cliente, cancelando um pedido importante, pelo menos temporariamente, até as coisas se acalmarem. Não, Helena foi categórica. Não vou desistir de você. Não depois de tudo que passamos. Mas Helena, olha ao redor. Marina gesticulou para os papéis espalhados pela mesa menos contas. Cancelamentos, correspondências de advogados de clientes insatisfeitos. Você está perdendo tudo. Tô perdendo um negócio. Posso reconstruir um negócio. Helena segurou as mãos de Marina. Mas não posso te substituir. Marina começou a chorar. Eu te amo tanto. Mas não posso ser a razão da sua ruína. Você não é a razão. Helena puxou para um abraço. O preconceito das pessoas é a razão. A incapacidade delas de aceitar o amor verdadeiro é a razão. Naquela noite, elas fizeram amor com uma intensidade desesperada, como sei, última vez. E talvez fosse porque ambas sabiam que as pressões externas estavam se tornando insuportáveis. A decisão final veio de uma fonte inesperada. Na sexta-feira seguinte, Helena recebeu a visita de seu advogado, Dr. Roberto, um homem de 60 anos que conhecia a família há décadas. Helena, preciso falar com você sobre uma questão delicada. Dr. Roberto parecia desconfortável. Há rumores de que alguns clientes estão considerando processos por quebra de contrato moral. Quebra de contrato moral? Helena franziu a testa. O que isso significa? Significa que eles alegam que seu estilo de vida prejudica a imagem dos produtos que compraram de você. É uma base legal fraca, mas pode causar problemas significativos. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Eles podem fazer isso? Tecnicamente, sim. E mesmo que você ganhe na justiça, os custos legais e o dano à reputação podem ser devastadores. Dr. Roberto se inclinou para frente. Helena, como seu amigo e advogado, preciso perguntar. Vale a pena arriscar tudo por esse relacionamento? A pergunta ecoou na mente de Helena pelo resto do dia. Quando Marina chegou do trabalho, encontrou-a sentada na varanda da casa principal. Olhando para os vinhedos que havia construído com tanto amor, recebeu mais notícias? Marina perguntou, notando a expressão sombria no rosto de Helena. Helena contou sobre a conversa com o advogado e viu a cor sumir do rosto de Marina. Então é isso. Marina se sentou pesadamente na cadeira ao lado. Eles vão nos destruir. Não. Se você for embora, Helena disse as palavras que as duas vinham evitando. Se você sair da cidade, se nós terminarmos publicamente, posso talvez salvar o que resta dos negócios. Marina a fitou com olhos cheios de lágrimas. E isso é o que você quer? Que eu vá embora? É a única solução lógica. Helena forçou as palavras para fora, mesmo que cada uma delas a ferisse como uma lâmina. Você é jovem, talentosa, pode recomeçar em qualquer lugar. Eu tenho raízes aqui, responsabilidades e nosso amor. A voz de Marina saiu quebrada. Isso não significa nada. Significa tudo. Helena se virou para ela, lágrimas correndo pelo rosto. Mas às vezes, amar alguém significa deixá-la? E Marina se levantou abruptamente e correu para dentro da casa. Helena a seguiu e a encontrou no quarto, jogando roupas freneticamente em uma mala. Marina, pare. Não precisa ser assim. Precisa. Sim. Marina não parou de fazer as malas. Você está certa. Eu preciso ir embora antes que destrua completamente sua vida. Não destruiu nada. Destruí sim. Marina se virou, o rosto contorcido de dor. Seu filho te odeia. Seus clientes te abandonaram. Você pode perder tudo que construiu. Tudo por minha causa, por nossa causa. Helena tentou se aproximar, mas Marina se afastou. Não. Marina balançou a cabeça violentamente. Não vou deixar você perder tudo por mim. Não vou ser o motivo pelo qual você perde seu filho, sua empresa, sua vida. Marina, por favor. Eu te amo demais para isso. Marina fechou a mala com força.
É por isso que estou indo embora. Helena a observou fazer as malas em silêncio, cada peça de roupa sendo guardada como mais um pedaço de seu coração, sendo Aaron. Quando Marina terminou, elas se olharam através do quarto, duas mulheres que se amavam profundamente, mas que o mundo conspirara para separar. Para onde vai? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. França. Tenho contatos lá, posso conseguir trabalho. Marina pegou a mala. É melhor assim. Distância suficiente para que ninguém possa dizer que ainda estamos nos relacionando. E elas caminharam até o carro de Marina, em silêncio. A noite estava clara, com milhares de estrelas brilhando no céu, indiferentes ao drama humano que se desenrolava embaixo delas. Esta não é a nossa despedida, Helena disse, quando Marina colocou a mala no porta-malas. Quando as coisas se acalmarem, quando eu conseguir estabilizar a situação. Helena, Marina se aproximou e tocou seu rosto suavemente. Nós sabemos que não haverá volta. Você tem uma vida, aqui responsabilidades, e eu preciso recomeçar, longe de tudo isso. Mas eu te amo, e eu te amo também, né? É por isso que estou fazendo isso. Marina se inclinou e beijou Helena uma última vez. Um beijo cheio de amor, saudade e despedida. Cuide-se. E um dia talvez Carlos entenda que você só queria ser feliz. Marina entrou no carro sem olhar para trás. Helena ficou parada na entrada da propriedade até as luzes do veículo desaparecerem completamente na estrada. Então, sozinha sob o céu estrelado, ela se permitiu chorar como não chorava desde a morte do marido. 2 anos depois. Helena caminhava pelos vinhedos numa manhã ensolarada de março, avaliando os cachos que já começavam a se formar. A propriedade havia sobrevivido às turbulências dos últimos anos, mas não sem cicatrizes. Ela perdera vários clientes importantes e teve que se reinventar, focando em um mercado mais nichado e progressivo. Não era a mesma coisa, mas era o suficiente para manter a vinícola funcionando. Carlos havia voltado 6 meses atrás, mais maduro e visivelmente arrependido. Ele nunca pedira desculpas diretamente pelo que dissera naquela noite terrível, mas suas ações falavam por si. Ajudava com o trabalho, tratava a mãe com carinho e, mais importante, nunca mais mencionara Marina ou criticara as escolhas de Helena. Mãe. Sua voz a fez se virar. Ele se aproximava pela trilha, segurando um envelope. Chegou isso para você. É da França. O coração de Helena disparou. Em 2 anos, não havia recebido nenhuma notícia de Marina, embora soubesse, através de conhecidos em comum, que ela estava trabalhando numa vinícola prestigiosa em Bordeaux. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro havia um convite elegante e uma carta manuscrita. O convite era para o lançamento de um novo vinho, assinado por M. Alves, enóloga-chefe. A carta era mais pessoal. Helena, sei que não tenho o direito de entrar em contato depois de tanto tempo, mas precisava que soubesse. Consegui. Sou agora enóloga-chefe de uma das vinícolas mais respeitadas da França. E tudo o que aprendi, tudo o que me trouxe aqui, começou naquela propriedade sob o sol brasileiro, com uma mulher extraordinária que me ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer luta. Espero que você esteja bem, que tenha encontrado a paz que tanto merecia. Penso em você todos os dias, e sempre que provo um vinho excepcional, lembro do gosto dos seus lábios misturado ao sabor das uvas, com amor eterno. Marinape. S. Ouvi dizer que Carlos voltou. Fico feliz por vocês. Ele é sortudo por ter uma mãe. Tá. Helena segurou a carta contra o peito, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Carlos se aproximou hesitante. Mãe, você está bem? Helena olhou para o filho, viu a preocupação genuína em seus olhos e tomou uma decisão. Carlos, preciso te contar sobre Marina. Eles se sentaram sob a sombra de um jacarandá. E Helena contou toda a história. Falou sobre o amor, à primeira vista, sobre a paixão que a consumiu, sobre as noites maravilhosas e os dias de tormento. Falou sobre como Marina a fez se sentir viva novamente, depois de anos de apenas existir. Carlos a ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ele ficou quieto por longos minutos. Você ainda ama?
Ele perguntou finalmente. Todos os dias da minha vida. Carlos assentiu pensativo. Então por que não vai atrás dela? A pergunta surpreendeu Helena. Carlos, mãe, eu fui um idiota 2 anos atrás. Estava com medo, confuso, e falei coisas terríveis que me assombram até hoje. Ele segurou a mão da mãe. Você sacrificou sua felicidade por mim, pela empresa, por todo mundo, menos por você mesma. Não está na hora de ser egoísta? Helena o fitou através das lágrimas. Você me perdoa? Eu que preciso do seu perdão. Carlos a abraçou forte. Você tem direito de ser feliz, mãe. E se Marina te faz feliz, então eu a apoio. Mas e a empresa? As pessoas vão falar novamente. Que falem. Carlos deu de ombros. Nós sobrevivemos antes. Sobrevivemos de novo. E quanto à empresa, talvez seja hora de expandir para o mercado internacional, não a acha? Helena riu através das lágrimas, reconhecendo a malícia nos olhos do filho. Você está sugerindo que eu vá para a França a negócios? Estou sugerindo que você vá para a França buscar sua felicidade. Os negócios são apenas um bônus. Uma semana depois, Helena estava num avião para Paris, com um coração batendo acelerado e uma mala cheia de esperanças. Não sabia se Marina a receberia, se ainda havia chance para elas. Mas sabia que precisava tentar. O táxi a deixou em frente a uma vinícola, elegante nos arredores de Bordeaux. Helena respirou fundo. Ajeitou o vestido, o mesmo vestido azul, que usara no primeiro dia que viu Marina menos, e caminhou em direção à recepção. Estou procurando Marina Alves, disse em francês, hesitante a recepcionista. Um momento, por favor. A jovem fez uma ligação. Falou rapidamente em francês, depois sorriu. Ela já vem buscá-la. Helena esperou no hall elegante, tentando controlar os nervos. Então ouviu passos familiares se aproximando, e seu coração quase parou. Marina apareceu no corredor, mais madura, mais elegante, mas com os mesmos olhos verdes que a haviam enfeitiçado 2 anos antes. Ela parou quando viu Helena, a mão voando para a boca em surpresa. Helena? Sua voz era apenas um sussurro. Oh, Helena sorriu timidamente. Recebi seu convite. Elas se olharam através do hall. Duas mulheres que haviam amado e perdido, que haviam pago um preço alto por seguir seus corações. No silêncio entre elas, pairavam todas as palavras não ditas, todos os dias de saudade, toda a dor da separação. Você veio. Marina deu um passo em direção a ela. Helena também se aproximou. Carlos disse que eu deveria parar de ser covarde e lutar pela minha felicidade. Carlos disse isso. Marina sorriu através das lágrimas, que começaram a correr. Disse. E ele está certo. Helena parou bem na frente de Marina. Eu te amo. Nunca parei de te amar. E se você me dar uma segunda chance? Marina não a deixou terminar. Puxou Helena para um beijo que tinha gosto de reencontro, de perdão, de amor que sobreviveu a todas as tempestades. Ao redor delas, os funcionários da vinícola sorriram, reconhecendo o poder do amor verdadeiro. Quando se separaram, Marina sussurrou contra os lábios de Helena. Bem-vinda de volta à minha vida. Helena sorriu, sabendo que finalmente havia encontrado seu caminho de volta para casa. E casa, descobriu, não era um lugar, era a mulher que ela amava, que a amava de volta, e que valia qualquer luta, qualquer sacrifício, qualquer preço que o mundo quisesse cobrar. Sob o sol dourado da França, duas mulheres se beijaram como se fosse a primeira vez, sabendo que desta vez, nada nem ninguém conseguiria separá-los. Novamente o amor havia vencido.